Olá, meus queridos alunos, dando continuidade às nossas atividades à distância. Hoje nós vamos fazer um resumo sobre concentração comum, densidade e concentração molar. Soluções. São misturas homogêneas entre duas ou mais substâncias, onde a relação das quantidades de soluto e dissolvente numa solução estabelece relações matemáticas, denominadas concentrações das soluções. Então, na verdade, a concentração das soluções é uma relação entre a quantidade de soluto e dissolvente pelo volume da solução. Soluto vai ser representado por M1. O que é o soluto? É aquilo que está sendo dissolvido, ele está sempre em menor quantidade. O solvente nós vamos representar por M2, ele provoca a dissolução e ele está sempre em maior quantidade. Então, solvente provoca a dissolução e está em maior quantidade, representado pela letra M2. Soluto está sendo dissolvido, está em menor quantidade, vai ser representado por M1. No exemplo, nós temos, na mistura, 2 litros de água com 200 gramas de açúcar. Então, a água para nós é o solvente, certo? E o açúcar é o soluto. Por que a água é o solvente? Porque ela provoca a dissolução. E o açúcar está sendo dissolvido, então ele é o soluto. Sendo que a massa da solução M é obtida através da soma da massa do soluto com a massa do solvente. Então, M, que é a massa da solução, é igual a M1, massa do soluto, mais M2, que é a massa do solvente. Concentração comum. A concentração comum é a relação entre a massa do soluto presente numa solução e o volume dessa solução. Então, nós temos que a concentração comum é igual a M1, que é a massa do soluto, dividido pelo volume da solução, sendo C concentração comum, dada em gramas por litro, então a massa tem que ser dada em gramas e o volume em litros. O M1 é a massa do soluto, que é dada em gramas, e V é o volume, que é dado em litros. Então, se no exemplo o volume vier em mililitros, nós vamos ter que transformar para litros. Como é que se transforma? 1 litro possui 1000 ml. Temos um exemplo aqui, ó. Se dissolvermos 20 gramas de sal de cozinha, que é o NaCl, cloreto de sódio, em 500 ml de solução aquosa, qual a concentração do sal nesta solução? Então, primeiramente nós tiramos os dados. Ó. O M1, que é a massa do soluto, é 20 gramas. Então, está aqui. Ó. O volume, ele deu 500 ml. Então, nós vimos agora há pouco que a concentração comum é dada em gramas por litro. Então, nós vamos ter que transformar 500 ml em litro. Como 1 litro corresponde a 1000 mililitros, nós vamos pegar o 500 e vamos ter que dividir por 1000. 500 dividido por 1000 deu 0,5 litros. Aí nós aplicamos a fórmula, a concentração é igual à massa do soluto pelo volume. A massa do soluto é 20, o volume é 0,5. 20 dividido por 0,5 vai dar 40 gramas por litro. Então a concentração é 40 gramas por litro. Segundo exemplo. Em relação a uma solução aquosa de hidróxido de sódio, que é o NaOH, calcule. Letra A. A concentração em gramas por litro de uma solução que contém 2 gramas de hidróxido de sódio dissolvida em 250 ml de solução. Letra B. A massa de hidróxido de sódio necessária para preparar 300 ml da solução de concentração de 2 gramas por litro. E a letra C. O volume de solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração de 160 gramas por litro, que contém exatamente 1 mol de hidróxido de sódio, que equivale a 40 gramas por mol dessa substância. Então, vamos ver primeiramente a letra A. Então, na letra A, ele quer a concentração em gramas por litro de uma solução que contém 2 gramas, então já sei que a massa do soluto é de 2 gramas de hidróxido de sódio, e o volume é de 250 ml, então nós vamos ter que transformar o volume para litros. Certo? Então, nós já vimos, basta dividir 250 por 1000, que corresponde a 0,25 litros. Aplicando a fórmula, nós temos a concentração é igual a massa do soluto pelo volume. A massa do soluto é 2 gramas, então está aqui. O volume era 250 ml, transformando ficou 0,25. 2 dividido por 0,25, nós temos uma concentração igual a 8 gramas por litro. Beleza? Então, aí está a resolução da letra A. Na letra B, ele quer a massa de hidróxido de sódio necessária para preparar 300 ml, certo, de solução. Então, o volume é 300 ml. Nós vamos ter que transformar para litros.
Basta dividir por 1000, vai dar 0,3 litros. De solução de 2 gramas por litro. Então, ele deu a concentração aqui, ó, da solução, 2 gramas por litro. Então, nós vamos ter que achar a massa do soluto, certo? Então, desta fórmula aqui, nós temos que o volume está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, a massa do soluto é igual a concentração vezes o volume. A concentração é 2. O volume nós transformamos 300 ml para litro, deu 0,3 litro. 2 vezes 0,3 vai dar 0,6. Então, a massa do soluto é igual a 0,6 gramas. Tranquilos? Na letra C, ele quer o volume da solução de hidróxido de sódio, cuja concentração é de 160 gramas por mol por litro, que contém exatamente 1 mol de hidróxido de sódio. Então, está aqui, ó, 40 gramas por mol dessa solução. Então, novamente, a mesma fórmula, certo? Então, se nós queremos achar o volume, nós vamos ter que volume é igual a massa do soluto sobre a concentração. A massa do soluto, ele forneceu 40. A concentração 160. Então, está aqui, ó, dividindo 40 por 160, nós temos 0,25 litros. Então, este aqui é o volume da solução. Beleza? Densidade. É a relação entre a massa da solução em gramas e o volume da solução em mililitros, ou centímetros cúbicos. Então, a densidade D é igual à massa da solução pelo volume. A fórmula é bem parecida com a da concentração, ó, só que na concentração nós tínhamos massa do soluto, M1. Agora não, na densidade nós temos a massa da solução, dividido pelo volume. Então, D é a densidade, é dada em gramas por mililitros. Então, observe bem, a massa é dada em gramas e o volume agora é dado em ml, em mililitros. Então, se o volume vier em litros, nós vamos ter que transformar para mililitros. Massa. M é a massa da solução, que é dada em gramas, sendo que o M é igual a M1 mais M2, ou seja, o M é a massa do soluto mais a massa do solvente. E o V é o volume da solução, que agora é dado em mililitros. Então, aqui no exemplo 3, nós temos calcular a densidade absoluta em gramas por mililitros e em gramas por litro de uma solução que apresenta massa de 60 gramas e volume de 400 ml. Então, ele quer duas concentrações, em gramas por ml e gramas por litro. Então, em gramas por mililitro, nós temos densidade é a massa sobre o volume. A massa ele forneceu foi 60. O volume, 400 ml. Então, beleza, atendeu aqui, ó. Nós não vamos transformar nada. Então, 60 dividido por 400 vai dar 0,15 gramas por ml, certo? Então, a densidade é 0,15 gramas por mililitros. Em gramas por litro, nós vamos ter que transformar o volume para litros. Como é que nós transformamos? 1 litro tem 1000 ml. Se eu quero transformar ml para litros, eu vou ter que dividir por 1000, certo? Então, nós vamos lá, ó, gramas por litro. Densidade é igual a massa sobre volume. A massa continua 60. O volume dividindo 400 por 1000 vai ficar 0,4. Então, 60 dividido por 0,4 vai dar 150 gramas por litro. Então, aqui nós temos as duas densidades, ó, em gramas por mililitro e gramas por litro. Tranquilo? Exemplo 4. Uma solução foi preparada pela mistura de 12,5 gramas de água com 7,5 gramas de sal, sendo o volume da solução de 0,4 litros. Determine, letra a massa da solução, B, a concentração comum e a letra C, a densidade. Na letra A, ele quer a massa da solução, então nós vamos somar a massa do soluto com a massa do solvente. Então, se nós dissolvemos sal em água, o soluto é o sal, então a massa do soluto é 7,5, então M1, 7,5. A massa do solvente é a água, 12,5, então está aqui, ó. M1 mais M2, 7,5 mais 12,5 vai dar a massa da solução de 20 gramas. A letra B, ele quer a concentração comum. Então, a concentração comum é a massa do soluto pelo volume. O soluto, nós vimos que é o sal, é 7,5. O volume, 0,2 litros. Então, está aqui, ó. Está dado em litros. Então, dividindo 7,5 por 0,2 vai dar 37,5 gramas por litro. Densidade. Então, o volume ele deu em litros, ó. Sendo que o volume é 0,2 litros, nós vamos ter que transformar para mililitros. Então, se 1 litro tem 1000 ml, então nós vamos multiplicar 0,2 por 1000, certo? Então, 0,2 por 1000 vai dar 200 mililitros.
Então, a densidade é a massa da solução, que nós calculamos aqui, deu 20, ó, pelo volume, que é 200. 20 dividido por 200 vai dar 0,1 gramas por mililitros. Beleza? Concentração molar ou molaridade é a relação entre o número de mols do soluto e o volume da solução. Então, a molaridade, o M, é igual a N1, que é o número de mols do soluto, por V, que é o volume. Sendo o M a concentração molar ou molaridade, dada em mols por litros, o N1 é o número de mols, que é dado em mols, e o volume é dado, o V é o volume da solução, que é dado em litros. Então, nós temos o exemplo aqui, o exemplo 5. Calcule a concentração molar de uma solução preparada pela dissolução de 35,5 gramas de sulfato de sódio, que é o Na2SO4, em água, suficiente para perfazer 125 ml de solução. Então, pelos dados nós temos o sódio, a massa atômica dele é 23 gramas, sódio 32 e o oxigênio 16. E pela questão nós tiramos que a massa do soluto é 35,5 gramas e o volume é de 125 ml. Então, primeiramente nós vamos calcular a massa molar, que é para depois nós calcularmos o número de mols. Então, a massa molar do soluto, que é o Na2SO4, nós fazemos da seguinte forma. Nós colocamos elemento por elemento, um abaixo do outro. Primeiro vem o sódio, depois o enxofre e depois o oxigênio, um abaixo do outro. E verificamos a quantidade. O sódio tem 2, né? Cada sódio pesa 23. Então, 2 vezes 23 vai dar 46 gramas por unidade atômica. O enxofre, nós olhamos aqui, não tem nenhum número, então está subentendido que tem 1. Cada enxofre pesa 32, então 1 vezes 32 dá o próprio 32. E o oxigênio, nós observamos que tem 4. Então, cada oxigênio é 16. Então, 4 vezes 16 vai dar 64 unidades atômicas, né? Então, nós somamos 46 mais 32 mais 64. Chegamos à massa molar de 142 gramas. Tranquilo? Então, diante da massa molar, certo? Nós vamos calcular o número de mols. Como é que se calcula o número de mols? N1 é a massa do soluto pela massa molar do soluto. A massa do soluto, ele nos deu, foi 35,5 gramas. A massa molar, nós calculamos, deu 142 gramas. Então, dividindo 35,5 por 142 vai nos dar 0,25 mols. Então, o número de mols é de 0,25. O volume ele forneceu foi de 125 ml. Então, nós vamos ter que transformar para litro. Dividindo por 1000, nós vamos ter 0,125 litros. Aí, nós vamos para o cálculo da molaridade. Molaridade é igual ao número de mols pelo volume. O número de mols nós calculamos aqui, deu 0,25. O volume nós transformamos 125 ml, deu 0,125 litros. Está aqui, ó. Dividindo 0,25 por 0,125, nós vamos ter 2 mols por litro. Tranquilos? Então, para calcular a concentração molar, nós temos que ficar atento à seguinte situação. Se ele nos der o número de mols, nós já vamos direto para cá, para o cálculo. Quando ele nos der o número de mols, nós vamos direto para o cálculo. Quando ele nos der a substância e a massa atômica da substância, primeiramente nós calculamos a massa molar. Como é que se calcula a massa molar? Colocando elemento por elemento, um abaixo do outro, verificando a sua quantidade, certo? E multiplicando pela sua massa atômica, certo? Aí nós somamos, dá 142. Aí nós vamos calcular o número de mols. Como é que se calcula o número de mols? É a massa do soluto, o M1, dividido pela massa molar do soluto, que nós calculamos. Então, dividindo um pelo outro, nós chegamos ao número de mols. Achando o número de mols, nós vamos calcular a molaridade, sempre observando se o volume está em litros. Se ele tiver em ml, mililitros, nós vamos ter que transformar para litro. Tranquilo? Aqui eu estou deixando 3 questões para vocês, que eu vou colocar essas 3 questões lá no Google Classroom para vocês estarem respondendo para mim, certo? Então, dá uma olhada com calma, certo? Qualquer dúvida, chame no WhatsApp que estou disponível para tirar as dúvidas de vocês, certo? Tentem fazer essas 3 questões. Um forte abraço e até